Opa, mais uma correção de prova aqui no canal. Banca Nosso Rumo, uma banca que disponibiliza poucas provas. Essa prova que eu tive acesso por um amigo que também tem um canal de educação física. Vai lá, ó, Maicon Ramos, professor de educação física, ele me disponibilizou, ok? Então, são poucas provas que você vai achar dessa banca Nosso Rumo. Aproveite então, vou fazer a correção de duas provas, tá? Foi lá em Barueri, teve duas provas, são 20 questões no total, 20 questões de língua portuguesa, ok? Então vamos lá. Ó, já vamos dialogar aqui, ó. Dá um print nessa página, porque olha o tamanho dela. Printou? Vou esperar você printar. Printou, né? Printa esta também, tá? Por que eu tô falando para você printar? Porque se eu for responder a primeira questão desse tamanho aqui, o vídeo vai ganhar mais de 50 minutos, porque são duas provas que eu vou fazer. Então eu vou deixar você responder, tá? É uma questão de interpretação de texto. Printou? Beleza. A questão número 3 é de interpretação de texto. E aí eu vou pôr o gabarito lá no primeiro comentário, ok? Então vamos começar aqui pela questão número 1, que não é interpretação de texto. Então vamos lá? Analise o trecho abaixo retirado do texto para responder as questões 1 e 2. Essa questão aqui, gente, para eu ganhar tempo, para o vídeo não ficar muito longo, que eu sei que você está estudando e tem pressa, não precisa de eu ler toda essa oração aqui, porque a pergunta é sobre conjunção. Ó, a conjunção em destaque no trecho retirado do texto, exprime a ideia de... Galera, o que eu digo para vocês, ó? Grandes professores, vou dizer um que eu estudo muito pela gramática dele, Fernando Pestana. Ele tem até um aplicativo, baixa ele lá, ó. Decore as conjunções, embora é a questão mais famosa das concessivas. Então, ó, embora é uma conjunção concessiva. Letra C é o gabarito. Não adianta eu ficar lendo aqui, tentando inventar a roda. Embora é uma questão concessiva e a mais famosa delas. É uma questão, para quem estuda minimamente, é uma questão muito fácil. Vamos lá? Então, ó, decore as conjunções, tá bom? Número 2. A vírgula presente no trecho, o trecho é esse aqui, tá? Ó, aí eu vou ter que ler. A vírgula presente no trecho retirado do texto tem a função de... Então, vamos ler aqui, ó. Embora as descobertas do estudo tenham sido feitas em camundongos, os pesquisadores, ó, a vírgula é essa, ó, os pesquisadores acreditam que elas levantam a possibilidade de que os medicamentos possam ter um efeito semelhante em humanos. Então você tem uma vírgula aqui, ó, para separar orações. Vamos ver as opções que tem lá? Para separar, ó, primeiro, embora é uma conjunção subordinada concessiva, ok? Então vamos ver aqui que a gente acha aqui, ó. Separar uma oração coordenada adverbial causal? Não, causal não é, ela é concessiva, lembra? Adverbial condicional? Não, ela não é condicional. Separar uma oração subordinada adverbial concessiva? Tá no jogo. Separar uma oração coordenada adverbial concessiva, ela não é coordenada, tá? Ela é subordinada. Aí eu vou te dar um bizu aqui, ó. Printa essa tela que eu vou te passar aqui, ó. Decore isso aqui, ó. Ó, existem as orações subordinadas adverbiais, tá? Ó, primeiro vamos decorar as coordenadas, ó. Você pode ter esse mnemônico aqui, ó, que eu deixei aqui, ó. 3AC. O que é 3AC, ó? Ó, 1, 2, 3, tá vendo? Ó, tem 3A. Então as coordenadas são aditiva, adversativa e alternativa. O que é CE aqui, ó? 3A, CE, ó. Conclusiva explicativa. Então toda vez que você tiver, se ela for aditiva, se ela for adversativa, alternativa, conclusiva explicativa, elas são coordenadas, ok? Agora você tem, ó, as orações subordinadas adverbiais, que é a que nós acabamos de ver lá. Ó, o mnemônico aqui, ó. 6C. O que vem a ser 6C? Ó? Causal, concessiva, consecutiva, condicional, comparativa, conformativa. Se 6C aqui, ó, 6 delas começa com a letra C, tá? FTP, final, temporal, proporcional.
Se você que está aqui não saca nada de conjunção, você pode até não estar entendendo muito o que eu estou falando, mas agora se você tem um mínimo ali, ó, você vai perceber que esse mnemônico aqui, ele é poderoso. Você vai responder questões que nem essa aqui, ó. Você ficou aqui, ó, na dúvida. Puta, eu sei que embora é concessiva, mas ela é subordinada, ela é coordenada. Se você sabe somente as coordenadas, ó, aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa, não tem concessiva aqui. Se não é coordenada, ela só pode ser subordinada. Você acertaria a questão, ok? E aí você tem as orações subordinadas adjetivas, que são aquelas que começam com que é o pronome relativo. Que, o qual, cujo, onde, essa aqui são as orações subordinadas adjetivas, sempre introduzida pelo pronome relativo, geralmente pelo que, tá? Ó, quase sempre pelo que. E existem as orações subordinadas substantivas, que são com conjunções integrantes, que é o que ou se, tá vendo? Que você troca aquele por isso, tá bom? Decorou isso aí? Então, beleza, ó, então ela é separada, porque aquela vírgula existe para separar uma oração subordinada adverbial concessiva, tá vendo aqui, ó, ela está invertida. Começa aqui, ó, ela está separando, daqui para cá, para trás ela é uma oração, daqui para lá ela é a oração principal e a oração subordinada concessiva, ok? Questão número 3. Dali, ó, a 3, já printa aqui, ó. É a questão de interpretação de texto. Então, você printou lá o texto, tá bom? Você printou lá o texto e aqui tá a pergunta. E aí eu vou te deixar o gabarito lá no comentário para não dar spoiler aqui, não atrapalhar teu estudo, ok? 4. Assinale a alternativa cuja sentença retirada do texto apresenta o uso correto da crase, conforme a norma língua padrão da língua portuguesa, ok? Então, vamos lá? Equivalente a uma ideia. Esse uma aqui, ó, ele não é numeral. Esse uma aqui é um pronome indefinido, tá bom? Então não existe crase antes de pronome indefinido. Então essa aqui a gente elimina. A a gente elimina. B. A equipe do estudo descobriu que desligar uma proteína chamada IL-11 pode prolongar a vida de camundongos, além de reduzir o risco de doenças relacionadas à idade. Ó, isso aqui é o gabarito. Tá. Relacionar, ó, um jeito fácil de você aprender crase. Relacionadas à idade é uma palavra feminina, beleza? Idade, você fala a idade, beleza. Vamos transformar ela, vamos trocar a idade por uma palavra masculina. Vamos ver aqui, ó. Reduzir o risco de doenças relacionadas. Ó, relacionado ao trabalho, relacionadas a trabalho, não dá certo. Você não teria que falar ao trabalho? Ou seja, se é uma palavra masculina e você necessita colocar o a, que é preposição, mais o artigo masculino, se você trocou por uma palavra masculina e virou ao, é porque na feminina ela tem crase. Esse é o bizu, tá? Esse é o jeito mais fácil de você entender crase. Troque, que nem assim, ó. Vou ao teatro. Se você fala vou a teatro, não dá certo. Se você falar vou ao teatro, então se você trocar o teatro por uma palavra feminina, vou à igreja, vou à escola, esse a teria que ter crase, porque quando é masculino vira ao, ok? Vamos nascer aqui, ó. Relacionadas a doenças, ó, aqui você tem uma palavra no plural e aqui você está no singular. Se fosse as, estaria correto. O erro aqui tá, quando você tem uma crase, aqui deveria ser teria que estar no singular, está no plural. Esse aqui é o erro, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Para a saúde. Tô indo direto, ó. A crase é a fusão de uma preposição a mais o artigo a. Só que aqui, ó, você já tem a preposição. Para é uma preposição. Então não existe para a. Você não usa duas preposições. Então essa crase aqui está errada. Porque senão você tem uma preposição aqui e aqui você teria outra. Não há duas preposições assim. E aqui na outra, ó, levantam a possibilidade, tá? Levantam o copo. Tô criando aqui uma palavra masculina. Você percebeu que você não fala levanta ao copo? Porque é uma questão de regência. Levantam. O verbo levantar é um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele requer um complemento de objeto direto. Ele não pede preposição, tá bom? Então, ó, levantam a possibilidade. Levantam o copo, levantam o título. Você percebe que não tem ao? Por isso
tá errado essa crase aqui, ok? Vamos para a questão número 5. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente, considerando o contexto e de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. A carreira social média está em ascensão. Ascensão não se escreve dessa maneira, né? Ascensão se escreve assim, ó. Ascensão. Paulinho foi assoar. Assoar também não se escreve dessa maneira, é assoar, ok? Então tá errado também, então ó, errado. O filho da Esmeralda caiu na fossa. Fossa, que é aquele buracão lá, ó, é com 2 S, errado. Ficamos apreensivos até o avião aterrissar. Aterrissar, tem 2 maneiras de escrever. A mais usada é aterrissar com 2 S, tá? Faltou um S aqui. Se fosse também com um Z só, estaria certo. Está adicionalizada essa palavra, tá? Agora com S só, tá errado, tá bom? A escassez com Z de água é um problema social. Ponto, aqui não tem nada errado, ó. Gabarito E. 6. Analise a sentença abaixo e em seguida assinale a alternativa que apresenta a correta transcrição para o discurso indireto. O discurso indireto é quando você fala o que alguém falou, tá bom? Ó, então aqui, ó. Isso é um absurdo, declarou Manuela. Então eu já vou no gabarito aqui explicar o motivo, ó. Gabarito C. Esse isso, quando você transforma isso ou isto também, ó, poderia ser isto, só um aqui, isso aqui é um I, hein, ó. Ele vira na transcrição para o discurso indireto, ele vira aquilo, tá, ó. Ele vira aquilo, ó. Então, Manuela disse que aquilo, que o isso e o isto vira aquilo na transcrição para o discurso indireto, era um absurdo. É você falando o que alguém falou. Ó, fulano disse que aquilo lá era um absurdo, tá? Então, ó, Manuela disse que aquilo estava... Não, você mudou o tempo verbal. Manuela disse que isto é um absurdo. Não, quem disse foi ela. Aquilo era um absurdo, tá? Então, gabarito C. Não é uma questão tão fácil, tá? Uma questão que quem não está habituado a responder. Então, quem vai fazer prova da Nosso Rumo, dá uma olhada aí, vai fazendo teste aí de transcrição para discurso direto, indireto. Se aqui caiu transcrição para o discurso indireto, há uma chance grande de você cair numa prova com discurso direto. Ó, faz a transcrição para o discurso direto, dá uma estudada nisso. Então, discurso misto, dá uma estudada nisso aí, tá bom? 7. Conforme a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa cujo verbo em destaque exprime uma ideia de um fato concluído anteriormente ao momento que se fala, tá? Então isso aqui não, ó, essa primeira aqui, ó, tá no presente, né? Isso aqui tá no presente. A noite cai, o frio desce, tá? Agora, o B, que é o gabarito, ó, é uma ideia. Isso aqui, ó, isso aqui é um pretérito imperfeito. Ele viu, acabou, ó. Ele apaixonou, tá? Quando ele tá falando algo que já foi dito, tá vendo, ó, que já aconteceu. Então aqui, ó, o pretérito perfeito, que é esse verbo aqui, ó, que é algo que já foi concluído, ele indica sempre um fato ocorrido e concluído antes do momento da fala, tá vendo? Que ele tá falando algo que já aconteceu, tá? Aqui, ó, sempre que ele aparecia, isso aqui é pretérito imperfeito. Eu ficava feliz, não, ó. Isso aqui é um pretérito imperfeito, não tem essa característica, tá? Essa característica aqui é de pretérito perfeito, essa de falar algo que já foi concluído anteriormente ao momento que se fala. Isso aqui é a característica de pretérito perfeito. Retornarão, tá vendo? Ó, futuro. Teria sido, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um futuro do pretérito, né? Então, não é. Gabarito B. Então, o que eu indico para vocês que vai fazer? O interessante aqui, gente, de eu corrigir uma prova com vocês, eu não tô te dando uma aula, um de tudo aqui. Eu tô mostrando o que cai na prova para você se preparar para essa banca, tá bom? Então, vai estudar tempos verbais, tá? Mas olha o tipo de pergunta, é um tipo de pergunta, considero relativamente difícil.
Ele geralmente, as provas comuns aí que dão por aí, ele perguntaria, esses verbos aqui estão em qual tempo? Aí você fala, está no presente no indicativo, qual tempo e modo, né? Tá no pretérito perfeito. Não, ele já faz uma pergunta já de um conceito do pretérito perfeito. Se você não sabe isso aqui, ó, eu considero uma questão aqui, ó, relativamente difícil. Nem é tão difícil, o elaborador aqui, ele quebrou um padrão, né? Geralmente as pessoas dão questões do jeito que eu falei ali, ó. Em que tempo e modo tá esse verbo aqui? Perguntar do jeito que ele perguntou aqui, acontece, mas com uma baixa frequência, tá? Gabarito B. 8. Essa aqui eu vou chamar o VAR. Quem sabe que é o VAR aqui, né? É aquela sigla em inglês, né? Que é para verificar se isso aqui tá certo ou não. Então vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto da ênclise. Ênclise é quando você tem esse pronome aqui, ó, na frente do verbo, tá vendo? Ó? Atrás é próclise. Se tivesse avisá-lo-ei, por exemplo, aqui, ó. Se fosse assim, esse aqui seria uma mesóclise, quando tá no meio, tá? Quando tá aqui antes do verbo é próclise, quando tá depois, que é esse caso aqui, ó, é ênclise, tá bom? Então vamos lá. Analise a alternativa que apresenta o uso correto da ênclise conforme a norma padrão de língua portuguesa. Quero avisá-lo sobre o aumento da conta de energia. Você não tem nenhum fator que atrai a próclise, isso aqui para antes. Então esse gabarito aqui, ó, já temos o gabarito aqui, ó. Não tem nada que impede desse pronome estar na frente do verbo, ou seja, de ser uma ênclise. Eu tenho uma aula no canal aí sobre colocação pronominal. Lá eu explico legal, tá? Isso aqui então tá certo. Agora eu vou explicar o porquê que estão erradas as outras. Ele agiu sem pensar. Não queria me fazer mal. Ó, os advérbios ou palavras negativas também, elas atraem para perto de si esse pronome. Então deveria estar assim, ó. Não me queria fazer mal. Esse não atrai esse me para cá. Então não é ênclise aqui. Aqui seria uma próclise. Então isso aqui tá errado. Ninguém informou-lhe. Tá vendo? Esse ninguém também, ó, é um advérbio, tá? É um advérbio e ele atrai para antes do verbo aqui, ó. Ele atrai aqui, ó. Esse lhe deveria estar aqui. Então ele tá errado. O ninguém ele atrai próclise. Como vinha se fazendo de vítima nos últimos tempos. Esse como aqui é uma conjunção, tá? Então, conjunção, ó, é um mnemônico, ó, cap. Conjunção, advérbio, pronome. Tem outras coisas que atraem. Não vou entrar, tem aula lá, quem quiser vai lá e assiste, tá aí no canal, procura lá, colocação pronominal, tem aula lá. Mas conjunção, advérbio e pronome geralmente atrai a próclise. Aqui está o erro, tá? E agora eu vou chamar o VAR. O dinheiro que vai pagar-me será bem utilizado. Ó, a banca considerou que esse que aqui deveria atraí-lo, mas quando você tem um verbo terminado em R aqui, ó, que é o infinitivo, esse me poderia estar tanto antes aqui, ó, tá vendo? Você tem o dinheiro, o qual, né? Esse aqui é um pronome relativo. Então você tem esse pronome aqui, ó. Quando você tem um pronome aqui, ó, que atrai próclise aqui, antes de uma locução verbal, vai pagar, são dois verbos. Isso aqui é chamado locução verbal. Esse me poderia estar aqui antes da locução, poderia estar no meio e poderia estar aqui também. Ele tem o verbo no infinitivo, que é esse verbo terminado em R aqui, ele é soberano. Ele permite que esse pronome ele esteja tanto aqui no meio ou aqui, tá? Então essa ênclise aqui, ela não está utilizada de modo errado. Só que assim, vai ter discussões. A banca considerou isso aqui errado, tá? Eu considero que isso aqui não esteja errado. O gabarito oficial não saiu. Acredito que algumas pessoas entraram com recurso. Mas eu vou... Ó, hoje é dia 12. Está para sair o gabarito oficial. Quando sair aqui, eu vou colocar no primeiro comentário lá
que a banca considerou aqui a questão número 8. Mas fica aí o recado. A banca considerou considerou que isso aqui está errado. Eu chamaria o VAR. Ok? Vamos para frente. 9. As expressões boca do fogão, dente do alho, bala de revólver, bala de revólver, pé da cadeira, são exemplos de catacrese. Quando você tem algo que você não tem o nome, outra coisa assim, os dentes do serrote, pé da mesa, pé da cadeira tá aqui, né? Asa da xícara, aquilo que você não tem o nome, você dá o nome de catacrese. Aí aqui, ó, você vem aqui, cadê? Perífrase. Perífrase, quem é a rainha dos baixinhos? É a Xuxa, não é? Que show da Xuxa é esse? Então, ó, quando você fala rainha dos baixinhos, isso aqui é chamado perífrase. O rei do futebol, por aí vai. Metonímia, quando você troca tudo parte pelo todo. Vamos ver se eu acho um exemplo aqui para você de metonímia aqui, ó. O Brasil vibrou com a conquista. Foi o Brasil que vibrou com a conquista? Não, foram os brasileiros, mas você fala o Brasil. Comparação você usa como, ela é como o não sei o que lá, esse como, tal qual, tá? Isso aqui são de comparação. Metáfora é uma comparação implícita. Essa menina é uma flor. Ela é uma flor? Não, você está comparando, ela é uma pessoa amiga, é uma comparação implícita, tá? Então essa aqui, ó, catacrese. Questão número 10. Assinale a alternativa que apresenta a correta concordância nominal conforme a norma padrão da língua portuguesa. Tenho muita dó dos animais que vivem na rua. Parece que tá certo, né? Mas a palavra dó, ela é masculina. Tenho muito dó. É estranho, mas é isso. Então a A tá errada. Estudo a literatura inglesa e americana. Isso aqui, ó, vai separar as crianças dos adultos, hein? Pouca gente vai saber responder isso aqui, hein? Faltou o A aqui, ó. Estudo a literatura inglesa e aí está subentendido literatura americana. Estudo a literatura inglesa e americana, está errado, tá? Então tá errado, né? Envio anexo à documentação. O anexo, ele concorda com o substantivo que ele faz referência. Se fosse envio anexo o documento, e aqui não tivesse são aqui, beleza. Porque anexo o documento. Envio anexo à documentação. Envio anexa à documentação. A documentação está anexa, tá? Então, errado. Proibido a passagem de pedestre. Ó. Proibida a passagem. Esse determinante aqui faz com que o proibido seja proibida. Esse seria o correto. Agora, quando você não tem esse determinante, é o gabarito, que é o de baixo, ó. É estranho, não é? Se fosse A aqui, ó, se tivesse um A paciência é necessária, tá? Aí teria que estar assim, ó. Mas como não tem isso aqui, ó, vamos ver se eu apago, né? Vamos ver como é que eu apago isso aqui, peraí. Vou apagar isso aqui, ó. Então, ó, agora eu preciso de voltar a caneta. Ixi, meu Deus, e agora volta a caneta. Voltei a caneta, ó. Vamos ver. Caneta, ixi. Então, ó, paciência é necessário. A paciência é necessária. Então, ó, o gabarito E. Então, eu corrigi as 10 questões. Agora eu vou continuar. Vou corrigir dessa prova aqui, ó, analista previdenciário de assistência social, tá? É outra prova, ó. Então vai, já começa printando o texto aí, ó. Printa esse texto, tá bom? E vamos seguir aqui a vida, né? Então, a primeira questão, ó, vou voltar aqui, ó. Printou? Printa aí. A primeira questão é de interpretação de texto. Printou? Aí você vai responder e lá no primeiro comentário vai ter o gabarito, tá bom? Então vamos lá. Printou lá, printou aqui, depois eu ponho lá no primeiro comentário ou na descrição. Acho que eu ponho no primeiro comentário, eu ponho o gabarito das duas questões de interpretação de texto, da prova 1 e da prova 2, ok? Então vamos lá. Vamos para 2 então.
Assinale a alternativa cuja alteração na pontuação do trecho retirado do texto não causou prejuízo gramatical, tá? Na verdade aqui, ó, é uma questão de vírgula, então nem preciso entrar no texto, tá? Porque eu já li e é uma questão de vírgula. Eu vou já nos erros. Os pesquisadores, ó, vou começar pela B, porque você deve desconfiar que o gabarito seja o A, né? Então vamos lá. Os pesquisadores descobriram, tá vendo essa vírgula aqui, ó? Ela não pode existir. Você está separando sujeito do verbo, sujeito do seu predicado. Os pesquisadores descobriram. Quem é que descobriu? Os pesquisadores. Então essa vírgula aqui não pode existir, então B não pode ser. Os autores, ó, a mesma coisa, ó. Quem que também observaram que tanta vacina, Os autores. Está sendo separado novamente aqui, ó, o seu sujeito do seu predicado. Então essa vírgula não pode existir. A vacina recombinante contra o herpes zoster foi, ó, novamente, você está separando, ó, o verbo, tá vendo? O que foi associado a um risco 17% menor? A vacina, Então você está separando por vírgula o seu sujeito, o núcleo do sujeito é a vacina, ó. Teu sujeito do verbo. Se você tivesse intercalado aqui, ó, tivesse uma vírgula aqui, ó, a vacina recombinante contra o herpes foi associada, aí você poderia considerar, porque seria um adjunto intercalado por vírgulas, mas você não tem essa vírgula aqui. Então essa vírgula aqui, ó, ela tá errada, tá? E aí, apesar das descobertas, os pesquisadores ressaltam que essa vírgula aqui, ó, ressaltam, tá vendo esse que aqui, ó? Isso aqui é uma conjunção integrante, é aquele que você troca por isso, ó. Vou trocar por isso para você ver, ó. Apesar das descobertas, os pesquisadores ressaltam isso, tá? Então, isso aqui seria tipo um objeto direto. Você está separando o verbo dos seus complementos. Na regra de vírgula também você não pode. Então, essa vírgula aqui está errada, tá? Não poderia ter essa vírgula aqui, tá bom? Então, ó, errada também. Já na letra A, essa vírgula aqui é facultativa. Você não tem nenhum erro de vírgula aqui, tá bom? Então, gabarito A, ok? Questão número 3. Assinale a alternativa cujo trecho retirado do texto é de novo a mesma, não. Apresenta o uso correto da crase, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, ela quer achar a alternativa que tem o uso correto. Então, vamos lá? Então aqui, ó, os autores também observam que tanto a vacina atenuada quanto a recombinante parecem fornecer proteção contra a, ó, contra é uma preposição. Eu já falei isso aí, eu acho que na primeira prova, né? E a crase é o fenômeno do a, preposição, que o a também pode ser uma preposição, a pode ser artigo, a pode ser preposição, tá? Então, ó, a mais a preposição a. Tô ruim de escrever aqui, ó. Isso aqui é o mais, hein? Acredite que isso aqui é o mais. Ó, mais o artigo a. Então, você não tem necessidade de ter uma preposição mais outra preposição, porque aqui tem uma preposição aqui dentro. Então, isso aqui tá errado. Apesar das descobertas, os pesquisadores ressaltam que o estudo foi apenas observacional. Ou seja, não pode confirmar que a vacina, de fato, previne a demência. O verbo prevenir, quem previne, previne algo, previne alguma coisa. É um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele não pede preposição. Se ele não pede preposição, não pode ter crase. Outro jeito de você fazer é você trocando, ó. Previne a demência. Previne, vamos pensar numa doença, o Alzheimer. Previne o Alzheimer. Você percebe que se quando você troca por uma palavra masculina, se ele não pedir ao, é porque na feminina não tem crase. Você tem que aprender esse bizu aí, hein? Esse bizu é o mais famoso. Trocar a palavra feminina por uma masculina, se ele pedir ao, é porque a feminina tem crase. Se ele não pedir ao, ó, previne o Alzheimer. Então, ou seja, não precisa desse artigo o, não precisa de crase, ok? Então, o B também não pode ser. Vamos pro C aqui, ó. Cadê a crase? Ó, a crase tá aqui, ó. Já nem vou ler a texto, ó. Após, você tem
uma preposição, logo você não pode ter outra preposição. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó, tá? Anos após a vacinação. Se você tem uma preposição aqui, você não pode ter outra aqui, ó. Já elimina. Vamos na letra D de dado. No entanto, a maioria desses estudos foi em pequenas cortes, ou seja, feitos com uma pequena quantidade de participantes. A maioria aqui, ó, não tem o que justifique essa crase. Não tem um verbo transitivo indireto pedindo, não é uma locução nenhuma prepositiva, adverbial, nem nada. No entanto, a maioria não tem necessidade dessa crase aqui, ó, tá? Também não é ela. Então vai ter que ser a letra E, né? A vacina recombinante contra o herpes zoster foi associada a um risco de 17% menor de demência, em comparação com a vacina atenuada contra o vírus, nos 6 anos subsequentes à vacina. Vamos trocar sobre a vacinação. A vacinação é uma palavra feminina. Vamos pensar numa palavra masculina aqui, ó. Subsequentes ao... Ai, que palavra que eu vou usar aqui, hein? Pensa numa palavra masculina aí, você vai perceber que você precisa de ao, ó. Subsequentes ao trabalho, subsequentes ao desfecho. Você vai perceber que se você trocar, não conseguir pensar rapidamente aqui uma palavra, você vai pensar melhor que eu aí, que você está em casa, você pode esperar, vai dar tempo de você pensar, e eu tenho poucos segundos aqui para pensar. Então, subsequentes à vacinação, subsequentes ao trabalho. Você percebe que quando você troca por uma palavra masculina, você pede ao. Então essa crase está correta, tá bom? Vamos lá, analise o trecho abaixo retirado do texto. Estudos anteriores haviam mostrado uma relação entre a vacina atenuada e o menor risco de demência. Sobre os verbos em destaque acima, é correto afirmar que... Tá, então você tem esses dois verbos aqui, que é uma locução verbal, tá? Isso aqui é chamado locução verbal, quando você tem dois verbos assim, ó. Tá bom? Locução verbal. Sobre os verbos em destaque acima é correto afirmar que haviam e mostrado auxiliam um ao outro? Não. Aqui você tem uma locução verbal, onde você tem um verbo auxiliar e um outro que é o verbo principal. Então, não auxiliam mutuamente. Um auxilia o outro. Não ambos auxiliam um ao outro, não. B. Mostrado atua como auxiliar de haviam? Não, é o contrário. É o haviam que é o auxiliar de mostrado. Haviam atua como auxiliar de mostrado? Sim, mostrado é o principal, haviam celular. É o auxiliar. Formando um tempo composto, sim, que são os dois verbos, ó. Gabarito C, tá? Aqui, ó, tá certo até aqui. Só que tu fala sem formar um tempo composto. Aqui é onde tá o erro. Mostrado atua como auxiliar de haviam? Não, ao contrário, tá bom? Então, gabarito C. 5. Conforme a norma padrão da língua portuguesa e o acordo ortográfico vigente, está incorreto, ó, incorreto, tá errado. O uso do hífen em pré-escola, tá correto, tá? Você tem o pré e uma outra palavra que começa com E, você põe o hífen, beleza? Não é esse o gabarito, que ele quer o errado. Pré-datado, tá correto, tá? Quando você tem o pré, quando ele é tônico, ele tem essa sonoridade pré, né? Ele tem esse hífen. Pré-história, seguido de H, também tá correto, então ele quer o incorreto. Pré-determinado, ó, eu considero uma questão relativamente difícil, porque esse pré, quando ele não tem o som de pré, na verdade ele tem um som de pré, ele é átono, aí fica junto, predeterminado, ó, não tem esse hífen, tá bom? Fica dessa maneira, é que parece que é um pré-determinado mesmo, é predeterminado, é assim que se fala. Então, ó, a incorreta é a D, e o pré-natal, novamente, ó, o pré, quando ele é tônico, ele leva o hífen, assim. Isso também acontece com a pós, viu? É uma questão assim, ó. Aparentemente, na hora que você olha, você não é acostumado, assim, é pré-determinado que se fala, mas não é predeterminado que é o correto falar. Então, quando ele for átono, o que é átono? É o contrário de tônico. Tônico é forte, de tonicidade, forte. Átono, ele já não tem essa sonoridade, ele é pré, não é pré. Aí ele não carrega esse hífen e ele fica junto, tá bom? Esse é o gabarito. Questão número 6.
Questão número 6, ele aqui, ó. Na frase, fiquei muito triste contigo, gente, tem uma tabela. É mais fácil vocês acharem essa tabela, pronomes átonos e tônicos. Você decorá-la. Vai por mim, é mais fácil você fazer isso aqui. Não é com uma questão que eu vou te ensinar aqui que você vai responder uma prova, até porque não vai cair essa questão novamente. Ele vai dar uma diferente. Então tem uma tabelinha, você joga assim, ó, pronomes átonos, tônicos e átonos. Pronomes oblíquos, tônicos e átonos. Você vai achar uma tabelinha desse tamanho aqui, mais ou menos aqui, ó. Você vai decorar ela ali e vai fazer sua prova, vai acertar, vai passar no seu concurso e ter uma dignidade na vida. É isso que é a intenção, não é? Então, ó, contigo não é de caso reto. Caso reto é eu, tu, ele, nós, vós, tá? Então não é. Pronome oblíquo, ele é um pronome oblíquo, beleza. Ele não é reflexivo, ele não é aquele lance que você faz, ele olhou-se no espelho, não é reflexivo, tá? E ele é tônico, contigo é considerado tônico. Então, ó, gabarito B, ele não é átono, tá? Ele não é reflexivo. Tá? Então é isso, ó. Ele é um pronome pessoal. Não costuma vir essa palavra, tá? Ó, essa palavra reflexivo não costuma vir nessa tabela. Essa palavra aqui é o que mais dificulta aqui a relação. Mas ele é tônico, ok? Então, uma questão tranquila, uma questão que se você que está estudando para a prova fazer o que eu tô te falando aqui, ó, fizer o que eu tô te falando, se você fizer o que eu tô te falando, vai lá, baixa essa tabelinha, decora ela, porque se ele cobrou aqui, provavelmente, como ela não disponibiliza muitas provas, mas provavelmente é uma banca que dá questões disso aqui, ó. Você vai ter a chance de acertar. Questão número 7. Assinale a alternativa cuja conjunção em destaque na sentença apresenta a ideia de contraste. Tá, essa conjunção ela também é chamada de oposição e adversativa. Todos esses nomes aqui, ó, costumam ser a mesma já escrevi errado, adversativa. Não vou escrever o resto aqui não, tá? Então, ó, acordei, dei um pesadelo e gritei. Essa aqui não é adversativa, ela é de adição, tá? Ela é de adição, não é. Nem alta, também é de adição. Portanto, de conclusão, tá? A única que tem aqui, ó, a única que tem aqui é adversativa, de contraste, porém, entretanto, todavia. Então, outra coisa que eu te falo, decore as conjunções. Fernando Pestana, um dos maiores professores que nós temos aí, ó, o cara tem até um aplicativo lá, decore as conjunções, tá? É uma questão fácil, mas você precisa conhecer conjunções, tá bom? Ó, gabarito E. 7, ó, voltando aqui, ó, uma maneira fácil de você... você não vai decorar todas as conjunções, certo? Eu mesmo não decoro todas as conjunções, mas você decora que nem, ó, porém, entretanto, todavia. É a conjunção mais famosa das adversativas, que leva o nome também de oposição adversativa. Quando ele coloca contraste, ó, isso aqui já dificulta. Tem gente que sabe isso, mas não sabe que contraste é a mesma que adversativa. A maioria das pessoas conhece como adversativa. Então você troca. Está desempregado, porém não lhe faltava nada. Porém, entretanto, todavia. Todo mundo conhece essas três, né? Está desempregada, entretanto não lhe afeta nada. Então você faz essa troca. No entanto, eu acho que é adversativa, mas não tenho certeza. Troca por uma que você conhece, tá? Então, vamos para 8. Para se dirigir ao reitor da universidade em que trabalha, o professor Adalberto deve usar o seguinte pronome de tratamento. Gente, eu tenho que de novo falar para vocês, vá atrás de decorar, porque isso aqui, ó, não é uma coisa usual. Isso aqui é decoreba. O que você quer que eu fale? Que seja outra coisa? Não é decoreba mesmo. Vai lá decorar pronome de tratamento. Se a banca cobra pronome de tratamento, se eu fosse você, eu decorava o máximo de pronome de tratamento que você consegue decorar, tá bom? Não vou aqui ficar falando um por um. Reitor, né, que ele tá pedindo? Professor, cadê, ó? Reitor. Qual que é o pronome utilizado para reitor? O reitor é utilizado vossa magnificência, tá? É até meio pedante falar isso, mas é vossa magnificência, tá? É o pronome de tratamento utilizado para reitor. Então você vai lá, vossa santidade, vossa eminência, vossa excelência, vai lá e decora. Vai lá que vai ser mais fácil para você e pode te garantir uma questão. 9. Leia a tirinha abaixo para responder as questões 9 e 10. Tá? Vamos ver o que ele quer aqui na 9. É uma questão de crase, né? Então vamos lá.
É muito estranho, às vezes, a gente fica deitado na cama à noite e não tem uma coisa com que se preocupar, tá? Vamos ver aqui as opções. Então vamos lá? Vamos olhar uma por uma. É muito estranho, às vezes. Deixa eu ver aqui. Esse às vezes aqui, ó, é uma locução. Toda vez que você tem uma locução assim, ó, opa, cara, é o contrário, né? Às vezes. Escrevi errado, né? Como é que eu apago isso aqui? Não vou apagar não, tá? É um acento ao contrário aqui, ó. Errei, fui menino, confesso. Esquece esse risquinho aqui, ó. Então, esse primeiro aqui, ó, tem. Às vezes a gente fica, esse A aqui não tem nada, ó. Deitado na cama à noite. Quando é a noite específica, aquela parte da noite, você põe a crase, assim como à tarde, né? É a parte da noite. Então fica assim, ó, com crase, sem crase, com crase. Com crase, sem crase, com crase, ó. C. Gente, não tem uma outra prova que eu gravei, é uma das últimas que eu gravei. Acredito eu que eu tenho uma outra prova da Nosso Rumo. Acredito até que é nela. No primeiro gabarito, no primeiro comentário, eu deixei um textão ali com regras de crase. Vai nele ali que ele vai te ajudar muito. Crase, você vê que as provas da Nosso Rumo, ela vai cair. Se você não aprender crase, você já vai perder uma questão, tá? 10. A palavra sempre, presente no último quadrinho, isso sempre me preocupa. No último quadrinho corresponde a um advérbio de... É de modo? Não é de modo, tá? Ele é um advérbio do que? De tempo. Ele é sempre. Ele fala a todo momento. Ele é tempo, tá? É um advérbio de tempo. Gente, acabou a prova. Não é